Durante a sua gestação, ou mesmo antes dela, você deve ter vivido momentos de emoção bem diferentes do habitual. Existem várias possibilidades e várias situações para uma gestação acontecer. Muitas vezes a gestação foi muito esperada, foi fruto de inseminação, houveram problemas de saúde, ou então foi uma gestação mais tranquila, mais desejada, mais planejada, ou foi uma gestação que, por exemplo, aconteceu de uma maneira inesperada e no momento da vida em que você precisava lançar mão de forças para fazer os seus projetos de vida acontecer. Adriana, o que é que isso vai implicar na educação do meu filho? Pensa comigo, existem várias possibilidades para uma gestação acontecer. Inclusive uma gestação que aconteceu após um aborto, sendo ele espontâneo ou não. E aí as emoções, aquilo tudo que a gente pensa sobre nós mesmas e sobre o bebê, elas vão guiar os primeiros cuidados. Primeiro que esse bebê, ele vai viver num ambiente uterino guiado pelas emoções da mãe. Se a mãe anda estressada, preocupada, e é natural, faz parte do nosso ritmo de vida. Mas você concorda que o bebê está vivendo tudo isso com você? Pois é. Então, se ele está vivendo esse ambiente uterino junto com você, mergulhado nas suas emoções, no seu estilo, no seu ritmo de vida, é natural que o bebê, ele também perceba o movimento da mãe e não você só percebendo o movimento dele. O que é que vai acontecer com os primeiros cuidados desse bebê? Em primeiro lugar, que as emoções que não foram bem digeridas ou absorvidas, elas podem deixar você um pouco mais cansada, com dificuldade de estabelecer um vínculo seguro com o seu filho. Você pode contar com o apoio ou não de algumas pessoas, e isso também vai dizer como a educação do seu filho vai ser guiada. Eu vou te mostrar como exemplo concreto para você entender a necessidade de a gente começar a aprender que a gestação é um momento muito importante para você que é mãe ou para quem é da família entender como a mãe educa uma criança. Eu vou te dar esse exemplo e você pode pensar aí em tantos outros, tá? Digamos que essa mãe foi extremamente frustrada com os seus sonhos, com os seus ideais e hoje precisa cuidar apenas da criança. Não que você não ame seu bebê, claro que você pode amar o seu bebê e ter muito apreço, muito carinho, muito cuidado. Mas isso que aconteceu com você ter paralisado um pouco a vida, se você não consegue dar conta dessa emoção ou desse sentimento forte, ela pode guiar suas ações posteriores. Como? Ou dizendo não com muita firmeza à criança, e às vezes só dizendo não quando está estressada, irritada ou frustrada com o dia a dia que não desejou. Ou no outro extremo, se sentir super culpada porque em alguns momentos você não acolheu totalmente aquela criança e ser extremamente permissiva quando a criança precisa muitas vezes de limite comportamental e emocional e você não consegue aliar as duas coisas. Esse é um termômetro interessante para você aí que é mãe, perceber que suas ações elas não são estritamente voltadas para o comportamento. Elas são guiadas porque você armazenou ideias a seu respeito e a respeito do seu bebê. Essas vivências que vocês tiveram juntos, elas vão ser super importantes para os primeiros cuidados desse bebê. Se vai ser um cuidado seguro, ansioso, se vai ser um cuidado preocupado. E aí, na hora que a criança cresce, você precisa ajudá-la a interpretar o mundo, quer seja com regras não muito impositivas ou com regras mais claras, você vai ficar meio sem definição. E quem sabe você ainda não tinha pensado que isso podia ter relação com a sua gestação. Não somente com ela, claro que você teve modelos parentais a seguir, você teve provavelmente uma família e isso foi super importante para a educação ou para a forma como você percebe e vê a sua criança.
Quem sabe você aprendeu na tua educação com a tua família que criança tem que chorar mesmo, que você não precisa olhar, ou que o bebê tem que ser muito protegido, que não pode comer ainda sozinho, ou que tem que dormir com o pai e a mãe. Isso tudo a gente aprende também nas nossas relações com os nossos pais. Mas a gestação, nesse caso, ela também é primordial para guiar suas primeiras ações. Quem sabe se você voltar lá um pouquinho na gestação e nos primeiros cuidados com o seu bebê, você percebe, olhando para ele hoje como uma criança já um pouquinho maior, que você muitas vezes é guiado por aquele sentimento que ficou lá atrás, por aquelas ideias ou aqueles pensamentos que ficaram lá atrás e não puderam ou não tiveram condição de ser elaborado por você. Reflete sobre o que você consegue ou não fazer com a sua criança hoje. E observa se isso faz uma relação direta com momentos em que você viveu sozinha com ela. Isso vai ser muito interessante para você perceber quando você consegue realizar algumas coisas ou não, e qual é de fato a sua dificuldade. É em educar, é em perceber a criança, ou é em entender quais são os seus limites na hora de acolher o que a criança faz.